nesta noite, neste santo lugar, aonde marcamos este encontro com o Senhor nosso Deus, sermos alimentados pelo louvor, que é a palavra cantada, e também pela sua palavra ministrada nesta noite. Louvo a Deus pela oportunidade de poder um pouco mais crescer e refletir na palavra de Deus, que nos diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, ao amor, no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos orientações ou admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está se aproximando. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar. Eu dependo de ti totalmente, Senhor, que o Senhor me dê graça, que possamos refletir na sua palavra para a edificação da igreja, para a alegria, o gozo, a satisfação do teu povo, Senhor, porque a palavra é o mais importante. Ó Deus, através da nossa adoração, que possamos ouvir a tua voz e sermos alimentados por ela. Por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado por tudo. Quem crê diz amém. Meus irmãos, o texto sagrado que lemos é um texto muito simples, de fácil entendimento. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, nos mostra a importância dos versículos que lemos, de guardarmos firmes a confissão da nossa esperança, diz o versículo 23. Ele nos mostra a importância de retermos firmes a confissão da nossa esperança. Fala também da importância de considerarmos uns aos outros, através de estarmos firmes nesta esperança. E através desta consideração, desta firmeza que o autor nos mostra, nos orienta, nos revela, ele nos dá a importância de, além de nos considerarmos uns aos outros, através disso, para que nós venhamos a ser estimulados, ou buscar o estímulo pelo poder de Deus, pela firmeza que o Senhor põe dentro de cada um de nós, de nos estimularmos no amor do Senhor, na graça do Senhor que habita dentro de nós, e nas boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Continuação do ensino nos mostra que tudo isso vai nos mantermos na congregação. O contexto de Hebreus é um contexto diferente daquilo que eu falei. É um contexto do capítulo 10, do versículo 23, 24 e 25. É um contexto de, vamos dizer assim, apostasia, de deixar os caminhos santos do Senhor por causa de dificuldades, por causa de perseguições, por causa de falta de firmeza, vamos dizer assim, no direto mesmo falando. A Bíblia nos orienta para que nós venhamos a guardarmos
Reter é guardar, é agarrar a algo que é importante, que é valioso para as nossas vidas, que é Deus, que é a palavra, que é a comunhão, que é a espiritualidade que nós vivemos nos dias atuais. No contexto histórico, muitos estavam aceitando a Jesus, porém estavam deixando a presença do Senhor por bobeira, por não estar firme, por não estar alicerçado em Jesus Cristo pelo poder da sua palavra. O orientador nos mostra: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. É isso que ele nos exorta, a nós permanecermos firmes na fé. Aleluia. A continuação nos diz por que nós devemos permanecer firmes. Porque as promessas de Deus, elas são fiéis. Aquele que prometeu, ele há de cumprir todas as suas promessas na vida da sua igreja, porque ele é fiel. Aleluia. Então, ele prometeu, mas há uma condição: reter, guardar, manter-se firme no amor, na comunhão, na espiritualidade, no caminhar junto de um irmão para com o outro. Nós não conseguiríamos viver isolados ou sem a ajuda do irmão que está ao seu lado, porque isso nos mostra a importância de que temos de amarmos uns aos outros e mantermos esta comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Reter firme a confissão da nossa esperança, diz o versículo 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Diga-se comigo: Deus é fiel. Aquilo que Ele tem prometido para a sua igreja, Ele irá cumprir, porque Ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Reter firme, irmãos, é agarrar. Você precisa agarrar esta comunhão, este amor, esta graça, e todos os dias ser fortalecidos, todos os dias ser firmado na palavra, na rocha, que é o Senhor, o Deus da nossa vida. Essa esperança, Paulo vai dizer que ela não é vã, ela tem um valor que nós não conseguimos mensurar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor, tudo o que diz respeito à obra do Senhor, isso não é vão no Senhor, porque Ele é recompensador. Deus é galardoador daqueles que se mantêm firmes, daqueles que se mantêm agarrados com as suas promessas. Quem está aqui agarrado com a promessa de Deus ainda nos dias atuais? É perseguição, é tribulação, é dificuldade, mas eu não vou deixar os caminhos do Senhor, porque são melhores para a minha vida. Nós não devemos deixar. Eles estavam deixando. E a perseguição na vida da igreja, na vida do cristão, é algo que nós não conseguiremos evitar. Diga amém por isso. Você não vai conseguir evitar. Mas a palavra nos diz, guardemos, versículo 23, firme a confissão da esperança. Nós não devemos vacilar, porque Ele é fiel, porque Ele prometeu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em tempos de dificuldade, em tempos de oposição,
em tempos de incertezas, porque isso também recai sobre a vida do crente, nós devemos estarmos firmados nas promessas de Deus, porque elas não mudam. Elas não mudam, elas são imutáveis. Então, permanecer, guardar, estar, significa não retroceder diante das dificuldades. Diga-se comigo, eu não vou, mais forte, eu não vou retroceder. Eu vou permanecer firme na presença do Senhor, porque Ele é fiel na minha vida e na tua vida também. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós não devemos ceder, irmãos, às dificuldades, às pressões, às provações, o desânimo. Nós não devemos. Paulo vai dizer, sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam abundantes em toda boa obra. Aleluia! Retenham firmes a confissão. Isso nos mostra, isso nos dá a oportunidade de demonstrarmos a maturidade que Paulo, ele fundamenta em sua carta. A maturidade espiritual que cabe a cada um de nós. E o que é que significa a maturidade espiritual? A perfeição. Só que nós não somos perfeitos, mas requer ao povo santo de Deus a maturidade espiritual, a perfeição. Aleluia. Porque o discípulo de Cristo, aquele que está firme, ele não vai voltar atrás. Ele vai prosseguir, ele vai avançar, ele vai louvando, ele vai, em meio às dificuldades da vida, ele vai vencendo os percalços, e ele vai glorificando ao Senhor, e ele vai bendizendo ao Senhor, e o Senhor vai fortalecendo a sua caminhada, porque Ele não nos deixa só. A Bíblia diz que Ele não nos deixa só, Ele não nos deixou órfãos, Ele está com a sua igreja, mas nós precisamos também de maturidade e estarmos firmes nas promessas do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Nós estamos alicerçados, fundamentados, enraizados na fidelidade do Senhor. Nós sabemos que nós não somos fiéis, mas Ele é fiel. Diga assim, eu não sou fiel, mas Ele é fiel. Nós não somos imperfeitos, mas a graça de Deus tem nos alcançado. Bendito seja o nome santo do Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, nos diz o texto sagrado, bote aí, meu irmão, na parte B, porque sei em quem tenho crido, diz Paulo ao seu servo. Eu tenho certeza que eu falo para uma plateia que sabe em quem tem crido. Se eu perguntar individualmente, eu tenho convicção de que você vai dizer, eu tenho crido em Jesus, o autor da minha fé. Paulo vai dizer, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! É Deus que te guarda, é Deus que fortalece, é Deus que enche o teu bom depósito com as suas bênçãos espirituais. Mas você precisa ter o discernimento e estar firme na rocha que é Jesus. Diz o texto sagrado, guardemos o que tem dentro do nosso reservatório, o que temos guardado, o que temos fundamentado a nossa vida espiritual, a nossa caminhada, são as coisas de Deus, a oração, o louvor, a comunhão dos santos. A palavra de Deus vai nos dizer na continuação da importância de nos animarmos uns aos outros. Guardar firme mostra-nos maturidade espiritual. Assim sendo, logo acontecerá que nós vamos nos animarmos uns aos outros. Teremos esse discernimento, essa compreensão necessária
de ajudarmos, de orientarmos aos nossos amados e queridos irmãos, aqueles que por um motivo ou outro, como diz Paulo, eles são mais fracos na fé, mas que nem por isso são menos importantes, tem a sua importância na obra de Deus. E você que é mais forte na fé, que guarda a espiritualidade, a oração, o louvor, você precisa desenvolver o que diz o versículo 24. Nos diz, cuidemos também de nos animar. Quando foi da última vez que você animou, que você orientou, que você deu uma palavra de compreensão bíblica para a edificação espiritual do seu irmão, da igreja do Senhor? O Senhor requer de nós esse grau de espiritualidade, de nos animarmos uns aos outros, no amor do Pai, para a prática daquilo que é bíblico e espiritual e traz edificação para o povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Guardar firme a palavra é pensar no outro também, para que o outro tenha vida, para que o outro tenha comunhão. Nós estamos falando de guardarmos aquilo que é importante, para sermos bênçãos para a vida do nosso próximo. Diz o versículo 25, não deixemos de nos congregar. Eles estavam deixando, porém, o autor, que nós não sabemos, aquele que de fato escreveu este livro, esta epístola, ele nos mostra da importância dos dias atuais também, podemos compreender, de não deixarmos a congregação, como é costume de alguns. No contexto histórico, a tristeza, a tribulação, a dificuldade, a perseguição, eles estavam deixando o povo de Deus e voltando à prática judaizante. Mas aqui não. Aqui nós estamos compreendendo pelos olhos da fé que nós não devemos deixar e nós devemos a cada dia sermos fortalecidos por esta graça, por este amor, para a comunhão dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a tempestade, queridos irmãos, nós devemos tão somente lançar, baseado e fundamentado na fé que temos em Deus para o Senhor, para que Ele realize, para que Ele trabalhe em nosso favor e nos ajudar em meio às dificuldades, às pelejas da vida. Aleluia. Então a confissão também da esperança que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada, ela precisa também ser visível, ser notória. A fé, ela autêntica, verdadeira, ela não se envergonha do Evangelho. Paulo vai dizer na sua primeiro capítulo aos Romanos, no versículo 16 do capítulo 1, ele vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que você precisa, querido amado irmão, desenvolver a sua espiritualidade, a sua comunhão com Cristo, abençoando, falando, desenvolvendo, confessando, orientando, para que alguém, o seu próximo, possa ter fortaleza, possa ter esta firmeza no Senhor. Porque foi para isso também que o Senhor, Ele nos constituiu, para sermos bênçãos espirituais para a vida do nosso próximo. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, querido irmão, nós estamos refletindo, sobretudo na firmeza espiritual, no amor às boas obras, considerar, como diz no versículo 24, a respeito do ânimo para com os outros, observar, dar atenção, ter o interesse para com o propósito.
da vida espiritual do nosso próximo, da motivação, do amor às boas obras. Porque nós não caminhamos sozinhos, como bem falamos, nós estamos juntos, nós somos um corpo, e esse corpo, através de vários membros, como somos nós precisamos estar nesta comunhão, para que o nome do Senhor seja exaltado na vida de cada um aqui nesta noite, aleluia. Há uma importância de nós, crentes, sermos edificados mutuamente. Provérbios 27, 17, vai nos dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sendo dois, se um cair, tem o outro para levantar. Quem diz amém por isso, meus irmãos? Sendo dois, quando um cai, tem o outro para ajudar. Sendo dois, quando um cai, tem o outro para trazer uma palavra de bênção, de edificação espiritual, de vida, de socorro. Isso é a comunhão existente que o Senhor requer do seu povo. Aleluia. Há irmãos que precisam de uma palavra de ânimo. Há irmãos que precisam de uma oração sua. Há irmãos que precisam de um abraço carinhoso e espiritual. Diz o texto sagrado: cuidemos também de nos animar uns aos outros. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Na prática do amor para as boas obras de Cristo Jesus até que Ele volte. Porque o dia do Senhor está se aproximando. Porque o dia do Senhor está se aproximando. Quem glorifica o nome do Senhor nessa noite? Eu sei que muitos de nós falhamos e faz parte em nossa caminhada espiritual. Mas o Senhor requer de cada um de nós que não venhamos a apontar a falha de um ou de outro. Deus quer o crescimento espiritual. Diga-se comigo, Deus quer o crescimento espiritual para todos nós. 1 Tessalonicenses 5,11, bote aí, meu irmão. A Bíblia vai dizer: portanto, exortai-vos uns aos outros. E diz o que, irmãos, na continuação? E edificai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Existe a importância de nós nos exortarmos uns aos outros, é bíblico. Mas até mesmo para exortarmos uns aos outros, nós precisamos do amor que vem antes. Porque tem gente que não sabe exortar. Em vez de orientar para trazer vida, para produzir comunhão, espiritualidade, exorta para outro fim, que isso não é bom para a comunhão dos santos. E edificai-vos uns aos outros. Ou seja, Paulo está dizendo aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 11, capítulo 5, versículo 11, exortai-vos uns aos outros para a edificação e edificai-vos uns aos outros. Então a exortação nunca é para outra finalidade a não ser para que o cristão, para que o crente, ele possa ser edificado espiritualmente, produzindo espiritualidade, produzindo o caráter de Cristo dentro de cada um de nós. Quem diz amém por isso, meus irmãos? Aleluia. Nisto conhecerão, diz a Bíblia Sagrada, todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para
aos outros. Você quer ser conhecido como as pessoas hoje em dia gostam de ser intituladas ou conhecidas como canelas de fogo, como tochas acesas, vivas, ou definições com esses sinônimos? Mas acima de tudo, se você quer desenvolver o grau de espiritualidade, você quer tornar-se de fato, e eu falo para discípulos do Senhor, é desenvolver o amor para com a obra de Deus, o amor para com o próximo, o amor para com a comunhão geral dos santos, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo só em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ame, guarde firme a palavra, oriente, exorte, edifique para a glória do nome do Senhor. É importante a unidade da igreja. E uma das mais fortes armas espirituais que temos é a unidade na igreja. Diga-se comigo, uma das mais fortes armas espirituais que temos é a unidade. É a unidade. É a unidade. Quem glorifica o nome do Senhor? É a unidade, irmãos. A unidade. A Bíblia vai dizer como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Foi o salmista Davi que diz no Salmo 133. Na continuação, versículo 25, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos orientações, ensinos, diálogos, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está se aproximando. O dia do Senhor está se aproximando. Não saia da comunhão. O dia do Senhor está se aproximando. Ame o irmão, aconselhe o irmão para a edificação dos santos do Senhor nos últimos dias da qual nós estamos vivendo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque essa comunhão é essencial para a nossa fé. É essencial para a nossa continuidade. Para a nossa firmeza. Para que o caráter de Cristo possa ser aperfeiçoado dentro de nós a cada dia. Não deixar a comunhão, a igreja, significa estar constante, estar firme, ter compromisso com o corpo de Cristo e, assim sendo, ter compromisso com o Deus da obra dele aqui na terra. Aleluia. Precisamos uns dos outros para crescermos espiritualmente. Precisamos uns dos outros para aprendermos a cada dia. Precisamos um dos outros para sermos fortalecidos por esta palavra, porque ela é verdade e ela é fiel em toda a eternidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Precisamos da igreja, precisamos de cada irmão. Talvez você possa estar pensando agora em um irmão que já não está mais aqui, e esse sentimento é um sentimento de tristeza. Mas nós devemos continuar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a obra do Senhor, para Canaã celestial. Nós vamos adorando, nós vamos servindo em meio às dificuldades, mas nós vamos em comunhão dos santos para a glória de Deus. Porque isolar-se, queridos irmãos, não é uma atitude aprovável pelo Senhor. Eu preciso de cada irmão. Cada irmão, cada irmã precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, como diz aquele hino, aquele louvor. Não é assim? As crianças, elas
louvam mais esse hino, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele nos chamou para a comunhão. Diga-se comigo, Deus me chamou para a comunhão. Tenha comunhão. Tenha comunhão. Ame o seu próximo como a si mesmo e cumpra a lei e os profetas, como diz a palavra do Senhor. Não deixem de congregar, aleluia. A igreja é um ambiente espiritual da presença de Deus e do crescimento espiritual em cada vida. Quando vier o desânimo, as dificuldades, lembre-se que quem prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas. Ele é fiel, Deus é fiel. Diga assim comigo, Deus é fiel. Não há o que nós nos abalarmos, porque Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é poderoso para guardar o nosso bom depósito, como diz a Bíblia Sagrada. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo, Ele é companheiro. Nas horas difíceis, nas horas de felicidades, Ele está no controle, Ele está próximo do seu povo. Aleluia. Então a igreja, queridos irmãos, é algo importantíssimo para nós. Pertencer é demonstrar compromisso com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Nessa noite a reflexão é para que sejamos crentes constantes, que hoje está fazendo a obra do Senhor, amanhã certamente continuará fazendo, e até o dia da volta do Senhor, se o Senhor assim não nos levar individualmente falando. Nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, este pensamento, esta graça. A Bíblia diz, no versículo 25, na parte final, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está se aproximando. Nós estamos pregando por demais que o Senhor está voltando. Dos nossos cultos, lá fora, nos cultos campais, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E nós precisamos nos atentarmos à firmeza espiritual, à comunhão dos santos e à realização da obra do Senhor, o ide, que é uma ordenança de Cristo para a igreja do Senhor. Então, isso demonstra compromisso com Deus. Quem está compromissado com a obra de Deus aqui nessa noite? Continue realizando, continue fazendo, continue guardando o bom depósito, continue animando, continue orientando, aleluia, uns aos outros, como diz a palavra do Senhor, porque isto é vontade e obra do Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Deixar de congregar-se é enfraquecer-se, é estar fraco na fé, é estar fraco no testemunho que leva, deixar de edificar também, deixar de orientar também, podemos compreender isso, e nós não devemos ter este comportamento. Nós devemos, queridos irmãos, nos afastarmos de tudo que produz desânimo, de tudo que produz frieza espiritual, de tudo que produz o engano nas nossas vidas. O salmista vai dizer no Salmo 92 e no versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor, diz a Bíblia, florescerão, aleluia, nos átrios do nosso Deus.
floresça, produza, oriente, abençoe, edifique vidas, fale do amor do Senhor, esteja firmado nas promessas de Deus, porque elas não falharão na tua vida. É isso que nós precisamos guardar, é isso que nós precisamos viver na nossa caminhada. Admoestar significa corrigir, alertar, encorajar. O contexto, queridos irmãos, é um contexto de vigilância, de estarmos vigilantes. A Bíblia diz que aquele que se encontra numa condição forte espiritual, tenha cuidado para que não caia. Nós precisamos vigiar, nós precisamos guardar, nós precisamos nos fortalecermos nesta comunhão, porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu uma vida eterna, e somente aqueles que vão estar firmes, que estarão continuando firmes, esses serão aqueles que estarão com o Senhor para todos sempre. Então, cada culto que temos é uma oportunidade, cada encontro que temos é uma oportunidade de celebrarmos ao Senhor, de celebrarmos, de demonstrarmos essa nossa firmeza espiritual. Cada culto ao Senhor é uma oportunidade que temos de dizer que o Senhor é o Deus da minha vida e que nele eu confio, que nele eu espero, que nele eu espero todas as coisas. A minha esperança no Senhor. É isso. Que Deus possa abençoar a sua igreja, que Deus possa nos dar esta consciência de que Ele está voltando. De que Ele está voltando. E essa consciência permite entender que eu preciso buscar a santidade do Senhor, buscar o zelo da obra de Cristo. Porque, irmãos, permita-me dizer com muito carinho e respeito aos que não zelam a obra de Deus, aqueles que não fazem com zelo, precisam buscar urgentemente ser fortalecidos por Deus para terem este compromisso, para terem este sentimento. Aleluia, aleluia. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, nos diz assim o texto sagrado: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Vamos ler na outra versão: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele virá para aqueles que estão alicerçados, enraizados nas promessas, na presença de Deus, em santidade, em zelo, em comunhão, em caráter de Cristo mesmo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer-nos estarmos a cada dia florescendo na casa e na presença do Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a cada irmão nesta noite, em nome de Jesus.